E aí, pessoal, aqui é o Yuri de Itaí, fundador da LeanVC, e estou aqui para mais um episódio especial, A Jornada do Crescimento, para a gente falar com CEOs, empreendedores que estavam longe do nosso alcance, mas a gente conseguiu chegar num lugar com um estúdio móvel para falar com eles onde eles estariam. Então eu estou aqui super feliz de falar com a Monique Evelyn, investidora anjo, empreendedora e Shark Tank hoje, e o Lucas Santana, que é CTO, sócio dela. E a gente vai saber mais sobre os dois daqui a pouco. Se você não conhece Monique ainda, esse episódio vai ser bastante legal. Espero que você aproveite. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Mesmo. Monique, eu vi você há um tempo atrás, acho que faz uns 9 a 10 anos, numa televisão do Sebrae, numa recepção do Sebrae. Passou um programa na TV Futura com você bem novinha. Sim. Você conhece esse programa ou não? Sim, gente. Era Conexão alguma coisa. Tava a Gabriela. Gabriela é uma pessoa que trabalha comigo até hoje, desde aquela época. E foi gravado lá em casa, né? No Nordeste de Amaralina. Eu lembro de você tocando violão. Foi isso. Nossa, tem tempo. Tem 10 anos já. 10 anos? E quanto daquela menina tá aí até hoje? Ah, continua, viu? Porque tem um lugar do... Eu sempre fui muito sonhadora. Eu realmente acredito nesse lugar de sonhar, imaginar para depois criar. Se a gente não sonha, a gente não consegue realizar nada. E ali eu percebi que eu tinha uma potência de realização também. Então eu continuo fazendo isso em movimento até hoje e sempre volto para casa, digamos assim. Vocês estão morando em Salvador ainda? Salvador. Sim, Salvador. Legal, não querem sair de lá. Então a gente saiu, na verdade. A gente ficou 6 anos. A gente morou 6 anos em São Paulo, né? Ela foi antes por causa do Próximo Repórter, TV. em 2017, né? 17. Aí logo fui depois, que aí eu passei no treino da Votorantim, fui trabalhar no Itaú e tal, e aí a gente voltou para Salvador em dezembro de 2022. 21. Dezembro 31 de dezembro de 2021. Você é boa com datas, né? Eu sou virginiana com touro. Eu acho legal, porque eu conheci o Lucas há pouco tempo lendo, né, sobre a Monique, e vi que vocês são sócios e casados. Estão casados desde o ano passado. Isso. Mas você conhece tem bastante tempo já. 9 anos eu vou fazer agora. Vai fazer 9 anos. Como é que vocês se encontraram? Evento de empreendedorismo. Você acredita nisso? Era sábado, abril de 2015. E eu tava cansada. E um amigo falou, fala lá nesse evento. Eu falei, gente, eu não vou, tô cansada. Mas fui. E quem estava na produção era Lucas. Porque qual era o nome do programa que você fazia? Eu sempre fiz parte de empresa júnior e nessa época eu fazia parte da Liga Universitária de Empreendedorismo, que era uma liga que era mantida, organizada pela Fundação Estudar. E aí a gente fez esse evento, que era um evento de um final de semana, e aí dentro dos palestrantes tinha o Monique lá palestrando. Pois é, então era palestra, só que ele é um pouquinho alto. Um pouquinho alto. Quase não coube no estúdio. 1,92 de altura, então eu olhei assim, nossa, que rapaz bonito. Vou continuar fazendo a minha palestra, mas depois da palestra teve um evento, happy hour e tudo mais, ele falando que ele foi presidente também da empresa júnior de engenharia elétrica da Federal da Bahia. Engenharia elétrica. E aí a gente começou a conversar. E ali não aconteceu nada, a gente só conversou. E eu esqueci minha bolsa, literalmente. E eu pedi para alguém da produção. Ah, esqueci minha bolsa. Não, sério, pior que foi, eu fui para casa. Eu tive que voltar, porque ninguém podia pegar, era só eu. Eu falei, gente... Aí quando eu voltei, eu falei, já que eu tô aqui, eu vou ficar pra festa toda. E foi ali que a gente deu match. Legal, legal. Em abril de 2015. E desde lá a gente tá namorando. Agora a gente casou, né? Por que eu tô puxando esse assunto com vocês? Porque eu conheço muitos founders, muitos empreendedores que são sócios da esposa, né? E vice-versa, esposas que puxaram o marido como sócio. E não é uma jornada fácil, assim. É difícil estar em casa e esquecer o que aconteceu no trabalho para ter aquela vidinha de agora eu preciso desabafar, né? Então é um desafio a mais, eu acho, né? Vocês sentem isso no dia a dia? Dá pra equilibrar. Com certeza. Sim, porque tem uma coisa que a gente fala muito entre nós, assim. Eu tenho a minha vida como Monique, ele tem a vida dele como Lucas, e a gente tem a nossa vida juntos. E a gente trabalha muito de casa, então cada um tem seu escritório também. Então, quando a gente sai, assim, a gente fecha a porta do escritório, vai para a sala, para o quarto, para qualquer outro ambiente da casa, ali é um casal. Porque senão a gente vai viver 24 horas trabalhando. É verdade. Em algum momento. Separar o ambiente funciona bem, então. Vai dar dor de cabeça. Então, foi um acordo, assim. Vamos continuar juntos, tudo mais. Só que aqui, da porta para dentro do escritório do seu, do meu, estamos trabalhando, é negócio e tudo mais. Aliás, você deu um ótimo conselho, sem saber, falando isso. E assim, esse não é o primeiro negócio que a gente tem, né? Então, assim, a gente já teve outros negócios mais novos, a própria Kumasi, que era uma marketplace voltada para pessoas negras.
a Ubuntu, que era a rede social. Então a gente já teve momentos que talvez fosse mais complicado e até o amadurecimento, nosso pessoal, o amadurecimento como empreendedores, torna o processo mais fácil, né? Porque a Monique tem uma palestra que ela dá, né, sobre os 5 anos que levaram a gente criar Inventivos. E aí passa pelos erros que foi Akumados, os erros que foi Ubuntu, os erros que foram inventividades. E aí é muito mais complicado quando as coisas elas estão dando errado no negócio e acabam indo para dentro também. Sim. E aí essa parte de amadurecimento, né? Então a gente saber mais de modelo de negócios também, querendo ou não, ajuda porque os problemas eles acabam acontecendo menos e sendo mais, tendo maturidade para separar mais o processo, assim, né? Então isso é uma coisa que é interessante também. Eu quis puxar esse lado mais pessoal, assim, porque pouca gente fala disso. Em podcast, todo mundo tá muito preocupado em falar as conquistas e pouca gente fala sobre os desafios e as dificuldades. Brinquei que esse conselho que você deu foi muito bom, porque realmente eu conheço muito empreendedor casado, algum relacionamento, assim, e a pessoa tem muita dificuldade de separar isso. E a sugestão que você deu foi ótima, né? Cada um no seu escritório, tá lá dentro, cada um na sua, passou da porta, vira a chavinha, né? É importante. E tem que ser um exercício diário também, tá? Claro. Você tem alguém aqui tem que lembrar. Porque tem um lugar, por exemplo, a gente está viajando há um bom tempo. A gente tem 2 semanas e meia já fora de casa, por conta de eventos e tudo mais. Então a gente está trabalhando muito. Então, quando a gente chega no quarto de hotel, é um casal. Eu não quero saber o que está acontecendo no evento mais. Eu não quero saber se a reunião foi boa. Porque a gente não está nem em casa. Então temos que tirar esses momentos para dar uma respirada. É importante. E empreendedor em geral tem dificuldade para tirar esses momentos, né? Tem. Mas eu percebi já que você tem essa visão muito clara de que eu preciso ter tempo para mim, eu preciso ter tempo para essas coisas. Também, né? Mas assim, eu acho que você tem essa visão desde muito nova, né? Assim, e como é que você... Vamos pegar lá atrás, então, voltando lá na sua época de Liga Estudantil, que virou desabafo social. Você se autoconhecia muito, eu acho, naquela época, não? Eu percebi que você falava com muita tranquilidade. Era isso mesmo? Eu sempre acreditei, talvez, meus pais também, graças a Deus, facilitaram. Dona Neuza, o senhor Ariovaldo, orgulho da família. E o Gerão. É a única. Mas um lugar de... Minha mãe também é fosforme. Então, o lugar da saúde sempre foi prioridade para mim. Então, eu cresci num universo que, assim... Tá, minha mãe sempre tem crise de dor, precisa ir para o hospital. E eu sempre cresci assim. Quando eu estiver trabalhando, independente se vai ser CLT ou de outra forma, eu não quero trocar saúde por salário, por dinheiro. Então, minha mentalidade sempre foi essa, porque eu vi a realidade de minha mãe, por exemplo. E um lugar de me reconhecer muito, porque eu sempre perguntei muita coisa, e diferente das crianças, né? Por que o céu é azul? Os adultos são cansados de ficar respondendo coisas assim, falar, ai, para de besteira, não vou responder. Meus pais sempre pararam para responder. E quando respondiam, no final tinham outra pergunta. Então, esse lugar de questionar muito foi dentro de casa. Então, eu me questionei também, né, gente? Não é só o mundo lá fora, ai, por que isso, por que aquilo. Mas por que eu sou assim? Por que eu não acredito nisso? Será que estou errada? Não estou errada? Será que eu machuquei o coleguinha no colégio? Se eu falar isso desse jeito? Então, essa consciência veio cedo para você, então. Então, mas muito pelas perguntas. Se eu afirmasse mais, talvez seria dor de cabeça. Talvez eu não olharia para mim também com cuidado, eu acho. E, assim, a gente fala muito sobre essa composição, independente de ter um relacionamento ou não, Sim. de vocês serem sócios do co-founder, né, do empreendedor que está junto com você, do seu sócio na jornada. Vocês veem complementaridade no perfil de vocês, pessoal? Como é que você enxerga o seu jeito de ser? Como é que isso se encaixa ou complementa o que a Monique faz? Com certeza, assim, acho que a gente é muito complementar, né? A Monique tem uma capacidade de execução e comunicação que poucas pessoas têm, assim, né? De como que ela consegue traçar, ser visionária, né? Traçar um ponto ali e entender como que a gente chega lá. E eu tenho a capacidade de conseguir executar e ser a operação disso, assim, né? Então, pelo próprio background, né? Eu sou formado em engenharia, mas sempre trabalhei como dev. Então, isso é muito fácil para mim, assim. Então, criar sistema, formar sistema. Então, essa complementaridade ela é muito importante. Eu acho que a gente vê muito isso. Sim. E a gente sempre busca isso nos empreendedores que a gente ou vai investir ou que estão na Inventivos. A gente tenta fazer esse match, assim, né? A gente está até falando esses dias, inclusive, de startups que a gente conhece, está acompanhando agora, que é basicamente startups tendo uma série de problemas com problemas de sócios, assim, né? E a gente vê que Isso é muito comum. tirando o fator dinheiro, briga entre sócios é o fator que mais fecha as empresas, sejam startups ou não, né? Então a gente vê isso como muito importante, mas é uma coisa que eu acho que é muito relevante, assim, tem que ser complementar, mas tem que, e é meio clichê, mas no final das contas é o que mais importa, é entender para onde que essa empresa está indo no final das contas, né? Precisam
concordar no que é que essa empresa vai ser, como que vai chegar lá, cada um aí tem a briga que precisa, né? A briga boa ali. Mas a gente se vê muito complementar assim, e busca muito isso nos empreendedores, né? A gente vê isso como um problema, especialmente quando você está no início ali, você quer ter empreendedores que vão, ou cofundadores, ou mentores. O empreendedor ele busca muitas pessoas que vão passar a mão na cabeça dele, né? Que vão dizer que tá tudo lindo, que tá maravilhoso. Você tá certo, é isso aí, vai fundo que vai dar. Aí. E às vezes não é isso, né? Às vezes você tomar uma porrada ou tomar um feedback negativo é a coisa que você mais precisa no início ali para você entender como é que você... Choque de realidade, assim, né? E eu costumo dizer que essa complementaridade ela é mal vista no dia a dia, mas ela é muito importante por definição. O Empretec é um curso famoso, né, o seminário do Sebrae de uma semana. Eu ajudei a formular o Empretec Startup, que é um especializado para startup. E no Empretec você chega numa sala, faz um pitch, as pessoas se escolhem para fazer o projeto. No Empretec Startup a gente fez uma coisa diferente. Você define o seu perfil e você tem um almoço para montar uma equipe com perfis complementares ao seu. E depois Legal. vocês vão falar de projeto. Então, o que eu acho que é legal pontuar com o que vocês falaram agora, né? A gente costuma ter discussão, meu sócio pensa de um jeito, eu penso de outro. Ele é meio cabeça de vento, pensa nas coisas malucas. Mas, cara, esse cara tá ali pra garantir que você tá pensando coisa maluca, senão ninguém pensa coisa maluca nessa equipe. Então, Exatamente. eu acho que aprender, o que você falou é importante, aprender a conviver com o complementar é difícil, mas faz muita diferença pra empresa andar. Sem dúvida. Né? Então eu lembro que, Tom, pra quem não conhece, a Monique fez o Desabafo Social, que era um projeto ainda novo, bem novinho, você tinha 16 anos, e a ideia era criar uma plataforma para você conectar com outros jovens. Como é que era na sua cabeça, não a Monique de hoje escrevendo aquilo, como é que era naquela época? Como traduzir direitos humanos para as pessoas da minha quebrada? Porque eu tinha participado de alguns eventos jurídicos que são importantes, a gente precisa saber nossas leis, só que assim, não convence ninguém, porque ninguém está entendendo nada. É muito difícil o juridiquês. Então eu comecei a traduzir a partir de novelas, de futebol. E eu falei, tem alguma coisa aqui. E aí eu fui pro lado da educação, né? Educação e comunicação, para atrair as pessoas do Nordeste de Amaralina, inicialmente. E quando eu fui pro online, porque eu demorei, não foi assim, Monique surgiu na internet. Não, tudo era offline. E depois eu falei, vou começar a escrever o que eu faço nas ruas, para ver se tem pessoas fazendo pelo Brasil todo. E no final eu encontrei pessoas fazendo, né? Então, falei, não tô sozinha, não tô louca. Existem metodologias para isso, tem nome para aquilo que eu estava fazendo, mas era muito nesse lugar de traduzir, decodificar direitos humanos para as pessoas da periferia. E estava entrando para a faculdade nessa época já? Era o terceiro ano, estava no terceiro ano do ensino médio. E aí eu já entrei na faculdade com o Desabafo Social e comecei a remodelá-lo, né? E eu lembro que tinha uma coisa interessante, que você estava fazendo engenharia ambiental, se eu não me engano. Sim. E aí você decidiu fazer um curso diferente, que eu vou tentar lembrar o nome dele aqui. É um bacharelado interdisciplinar de Humanidades, Política e Gestão da Cultura. Exatamente. Esse é um curso que deve ter só da UF da Bahia, deve ter só na Salvador isso aí. Muito recente, foi em 2009. Muito legal esse bem curso. recente, o BI. Então encaixou direitinho o que você estava pensando em fazer. Surtaram, né? Porque por ser novo, todo mundo fica assustado. Mas assim, gente, não tem nada. Eu fui pra direito depois. Uhum. Não era isso. O pessoal faz medicina. Eu falei, mas não sou da área de saúde, gente. Assim, não sou. E ali, quando eu vi como era o curso, eu falei, eu posso circular na universidade. Posso pegar economia. Eu peguei química na época. Olha só. Fui literalmente rodar a faculdade. E falei, é isso. Que eu pego um pouco de tudo. Entendo se realmente eu quero comunicação, se realmente eu quero economia, administração. E depois eu vejo. Só que quando eu estava decidindo se eu ia para o mestrado mesmo ou fazer uma outra graduação, eu fiz um projeto para a Faculdade de Comunicação na área do mestrado, para aplicar. Aí o Caco Barcelos me chamou, então não deu tempo de ir para o mestrado, mas ali foi o curso que, de certa forma, eu consegui colocar em prática o que eu fazia na rua, ia para a universidade, colocava em prática também. Então eu vivia a universidade, assim, sabe? Se fosse direito, engenharia, talvez... Eu acho que a gente não estaria nem conversando, tá? Eu acho que esse é um ponto. Entendi. O Lucas já tá com cara de que pegou tecnologia e engenharia eletricista ali, já virou dev depois, aquela jornadinha básica. Ali, eu entrei na faculdade em 2010, né? E assim, era um momento que, não sei se você se lembra, a capa da Time, que tinha o Cristo Redentor. Brasil decolando. Brasil decolando. Então, falei, estourei, né? Agora. Trabalhar no polo, e aí teve toda a questão de Lava Jato, e o que acontece, né? Nesse final, você tem várias empresas sumindo de Salvador, as grandes empreiteiras, você tem o polo fechando não, mas muitas empresas do polo fechando, várias empresas saindo ali de Salvador, Camaçari,
da Bahia, e eu acabei indo para desenvolvimento, né, para tecnologia, que foi uma coisa que eu me encontrei até mais do que isso, até mais do que na engenharia. Vários amigos meus também, engenheiros, foram para tecnologia, para banco. A gente brincava que no Itaú parecia que era a reunião da AGE, assim, da AGE da faculdade, assim, porque só tinha engenheiro, só tinha a galera de engenharia elétrica, assim, a galera que eu conhecia, trabalhei na faculdade. E aí fui para lá, eu falei, nessa mudança que a gente fez para São Paulo. Eu fui no trainee da Votorantim, passei no trainee, depois fiquei uns 3, 4 anos, fui para o Itaú como arquiteto de soluções, como dev, como tecnologia mesmo. Nesse meu tempo, acabei mentorando algumas startups também, sem essa parte de tecnologia, e foi quando a gente viu que existia alguma possibilidade aí, né? E aí de criar inventivos, mas sempre foi como dev mesmo. Eu quero chegar nessa parte da Inventivos. Eu fiz uma lista aqui das coisas que eu tinha lido recentemente. Você consegue pegar aqui Por favor. no celular a coleção de títulos da Monique? Não. Pós-graduação, isso aqui, mas tem um título que vocês compartilham, que vocês dois estão juntos, igual estão no podcast hoje. Conta um pouco dessa nomeação que vocês tiveram agora. Que tá falando do MIPAD, né? Do MIPAD. De personalidades negras mais influentes do mundo. E eu até escrevi sobre isso, assim, não tinha como não ser juntos. A gente criou Inventivos juntos, assim. E o tempo certo das coisas. Por quê? Eu já fazia algumas curadorias para alguns prêmios. E o MIPAD eu fazia a curadoria ali também. Então quem faz curadoria não participa, né, gente? Não é premiado, né? Eu faço isso também. Pelo amor de Deus. Fiz muito isso. E com o tempo eu percebi uma coisa. Você me conheceu há 10 anos. Talvez, se me reconhecesse naquela época, ou um pouquinho só depois, a categoria não seria negócios. Seria investimento, seria empreendedorismo. Talvez seria ativismo. Então, assim, o tempo das coisas. Eu queria ser vista como empreendedora, empresária, investidora. Fui construindo isso ao longo desse tempo. E agora chegou o momento do reconhecimento ao lado de Lucas, porque a gente criou juntos. E teve uma coisa importante que foi isso, assim, teve a seleção, etc. E na hora que mandaram a mensagem pra gente, falou, olha, pode ser vocês juntos? Eu falei, claro, a gente escreveu juntos, tem que ser junto, não tem que ser separado. Lucas em uma lista, eu e o outro, porque ele trabalha com tecnologia. A gente está escrevendo Inventivos. Não é isso. E foram 3 pessoas que indicaram a gente, achei interessante. 3 pessoas indicaram a gente como empreendedores e eles entraram em contato para perguntar, fazer perguntas, o que era, etc. E depois saiu o resultado, sim. Então, foi poderoso porque a gente está construindo realmente como uma dupla. Eu acho que é um troféuzinho, né? Pra vocês colecionarem aí dos dois juntos, né? Exato. Eu vou ler o título aqui que eu guardei, que é Most Influential People of African Descent, que é o MIPAD, né? E vocês estão entre os 100 afrodescendentes mais influentes do mundo abaixo de 40 anos. É uma coisa para se colocar na história da família. De Oprah. Eu vi essa listinha. A lista de títulos da Monique é engraçada, porque eu lembro que quando falaram que você está comigo aqui, eu fui olhar a lista e, além de ser speaker do TED, né, Forbes Under 30, tem uma das 500 personalidades mais influentes da América Latina, uma das 100 empreendedoras do ano pela Bloomberg Linha, você tem pós-graduação em UX, foi estudar nos Estados Unidos sobre gestão estratégica, então seu currículo é bastante legal. E eu sou dev também. Até hoje eu faço essas coisas, então eu sei que a gente não tá muito preocupado com isso, né? A gente tá preocupado em sentar lá e trabalhar o máximo que puder. Mas eu acho que faz muita diferença para você, como você falou sobre o seu perfil, o ativismo, virar empreendedorismo. Eu acho que isso é uma arma enorme para você. Eu acho que quando eu vejo você falando, e sempre vi há um tempo atrás, né, recentemente, você tem muita consciência do que você fala, muita clareza para falar e muita consistência de conteúdo. Eu acho que isso o ativismo te trouxe. Não, sem dúvidas, assim. Porque ser coerente, né, no final do dia. Isso aí, a coerência é importante. Daqui a 10 anos, você me viu falar, eu vou repetir coisas assim, porque eu realmente acredito nisso. Isso aí, você está usando isso, alavancando um propósito diferente agora. Exato. Então, e também perfeito. São coisas que se conectam, né? Você falou de ser dev, eu lembro que uma pesquisa que saiu em 2022, que na última tinha saído em 2022, aí tinha saído em 2012 a 2022, a carreira de tecnologia tinha sido a carreira que mais tinha gerado mobilidade social entre todas no país, né? Então, quando você pega outras empresas que fazem formação em tecnologia, que fazem formação em tecnologia no geral, né? Não apenas dev, mas desde produto, tecnologia, dados, enfim, acho que tem bastante coisa aí para ser trabalhado. Quando você pega e consegue formar essa pessoa como dev, a gente já teve vários casos de pessoas que moravam em ocupação, a gente ajudou essa pessoa a fazer um curso de tecnologia e essa pessoa foi contratada pelo Itaú para ser desenvolvedora
depois foi promovida, então assim, isso também é um caso de mobilidade social. Claro. Isso também é um impacto positivo, social, muito relevante na renda que as pessoas têm, então isso também eu considero como algo muito importante esse processo. Isso está falando importante por causa do seguinte, vocês devem estar vendo hoje em dia, vocês conhecem bem tecnologia, tem os CEOs lá nos Estados Unidos, tem grandes indianos, CEOs que vieram da Índia. Sim. Tá? A pessoa fala que engraçado, CEO do Google, muita gente que é indiana que está lá em cima hoje. E a Índia veio desse processo. Nos Estados Unidos, nos anos 80, precisavam de gente para poder programar, não tinha gente nos Estados Unidos, começaram a pegar os indianos lá para contratar. Com o tempo, esses caras cresceram nas empresas, as grandes consultorias, migraram para os Estados Unidos, trouxeram as famílias e criaram famílias inteiras, e agora os caras estão uma geração depois, bombando no mercado. Então, quando você dá oportunidade para quem sabe o que está fazendo, ou que não tinha referência, mas aprendeu, eu acho que faz muito, é muito por aí. Eu acho que é muito o que vocês fazem e pensam, né? Como compartilhar esse bastão que está na nossa mão, sabe? Me perguntaram hoje, né, sobre... como foi sair na Forbes? Isso foi em 2017. Aí eu falei, gente, eu nem sabia que existia Forbes, assim. Eu estava fazendo o meu trabalho, quando me ligaram, começaram a fazer um monte de perguntas, eu falei, vai ter alguma coisa aí, eu não sabia que tinha um Under 30. Tava muito nova. E aí eu falei, que bom, parabéns, obrigada. E assim, vou continuar fazendo o meu trabalho, a consequência do meu trabalho. Então, até os títulos. A consequência é o resultado X, mas assim, o nosso foco não é sair nessas matérias. Porque é uma métrica, inclusive, de vaidade. Isso aí. A minha métrica não é isso. Ele tem um exemplo de uma pessoa específica que literalmente a gente acompanhou desde o início. Morava numa ocupação em São Paulo. Agora levou a família toda, está em cargo. Então é isso. Maravilhoso no Itaú, e é isso que a gente vai comentar. Então você está falando, a tecnologia é uma porta para a ascensão social. Ela é importante nesse ponto. E você junta muito isso, educação e tecnologia, é meio que a praia de vocês, né? Assim como a gente enxerga o empreendedorismo, a educação, a gente vê que essa é a possibilidade, né? Esse é o caminho. Obviamente existem todos os movimentos coletivos para serem feitos, mas quando você dá acesso a ferramenta, a tecnologia, a educação, fazer o match, conectar as pessoas, a gente pode pegar dezenas de casos que a gente tem dentro da Emitivos, ou pessoas que foram impactadas na Emitivos, pessoas que mudaram de patamar, de realidade, de vida, exatamente através disso, né? Até porque é um negócio que se multiplica muito, né? Quando você fala de educação, tecnologia, não é um bem escasso que você vai ter ali, que você vai acabar represando e as outras pessoas não vão ter acesso, né? Então a gente vê isso como, de fato, né? É um fator de mobilidade social. Exatamente por isso que a gente voltou para Salvador, né? Quando a gente abriu a Inventivos, a gente abriu em São Paulo, que foi ali durante a pandemia ainda, durante 2020. E aí a gente volta para Salvador, como a gente falou em dezembro de 2021, o time inteiro é de Salvador. A gente abriu essa aceleração que a gente falou ali um pouquinho antes de começar a gravar, né? Uma aceleração para mulheres de Salvador e região metropolitana. Várias pessoas perguntaram por que é que não faz no Rio, por que é que não faz em São Paulo, porque a gente vê que existe, ainda é escasso, ainda não tem a infraestrutura que a gente precisa em Salvador e Bahia que a gente necessita, seja de tecnologia, acesso a capital, tecnologia de infraestrutura empreendedora, desde co-work, hubs físicos e por aí vai. Então fazer isso em Salvador é uma coisa que pra gente é muito importante, né? Então eu acredito que tem muito ainda potencial a ser destravado dentro de Salvador, dentro de tecnologia, dentro de startups. A gente já tem todo o potencial, seja de criatividade, cultura, arte, música, e a tecnologia ela pode entrar para destravar essas outras coisas, né, que a gente estava falando. A gente estava falando até, acho que ontem, sobre isso, uma conversa que a gente estava tendo. Porque, por exemplo, uma das startups que mais crescem em Salvador é a Zig, que é inclusive de dois veteranos meus da faculdade, que eles estão aqui, fizeram engenharia elétrica comigo, a gente estudou na mesma sala, e é uma tecnologia para festa, né? É uma tecnologia de aqueles cartões que fazem o pagamento e tudo. Então, como é que você pega a tecnologia que você tem, né? E como é que você consegue conectar a vocação da própria cidade, né? Então, tecnologia, entretenimento, música, arte. Então, a gente vê que existe muito esse potencial em Salvador que ainda não está sendo tão trabalhado ou explorado. É por isso que a gente está em Salvador, por isso que a gente está levando marcas para Salvador. A gente considera isso... por isso que a gente está lá, né? Assim, eu vou pular o aprendizado que vocês tiveram até em Inventivos, com as coisas que você falou que deu umas escorregadas, aprendeu muita coisa antes. Vamos falar um pouco da Inventivos, então. Como é que foi que vocês decidiram criar a empresa no formato que ela é? O que era o pitch do começo que você fazia quando criou a Inventivos? Como é que era? Era você que fazia o pitch? Era o Lucas? Lucas, assim, por quê? Teve esses erros e a gente chega no meio da pandemia, agosto de 2020, e pensando, será que vai ter espaço, né, no futuro do trabalho para todo mundo? Mas será que é só futuro do trabalho e o empreendedorismo? A gente já fez uma palestra juntos, em 2016, 2017, sobre isso. E eu falou, será que não vale a gente tentar responder agora?
considerando o empreendedorismo? E a resposta era não há espaço para todo mundo, as pessoas estão literalmente agora passando por uma crise, tem pessoas que, por isso que eu fico preocupada com os títulos, né? Porque tinha muita gente com vários títulos que saíram em capas de revistas e estavam fazendo vaquinha na internet. Aí eu falei, gente, essa pessoa não estava com uma empresa funcionando? Eu já lembro desse caso que você tá O falando aí. que aconteceu? Te mandar uma figurinha no WhatsApp sobre ela depois. Então, assim, muita coisa a gente entendeu que não, as pessoas aparentemente estavam bem, mas no lugar da visibilidade, não do dinheiro, não de credibilidade para ter rede quando precisa. Então a gente falou, não aprendi a empreender na escola, Lucas também não, a gente foi esse lugar dos fazedores, né? Resgatamos o nome que a gente tinha colocado em outro projeto, em outro momento, que era Inventividades. Aí falou, o nome é muito grande, vamos colocar Inventivos e vamos testar como preparar essa geração que está chegando na área de empreendedorismo e sem firulas também, né? Porque assim, eu não quero mais teoria. Como é que faz? É assim que faz, existe essa ferramenta, testa e volta. E a gente investiu R$150, 200, alguma coisa assim, que era o domínio e a hospedagem, para ver se tinha demanda. Pra ver a verdade. Vamos Exato. criar o site. Desenvolvedor é assim. Vamos criar o site, colocar uma página. Tá funcionando a Coloca um empresa. botão lá pro formulário Cadastrar e do ver. Google, pronto. E a gente já podia investir mais, mas eu acho que é um ponto importante, inclusive, aqui para falar sobre isso, que a gente sempre fala sobre testar. Não vou colocar todo o dinheiro no mundo porque eu realmente acho que sou incrível. Tipo, Todo o meu esforço numa direção pelo só, amor né? de Deus. Então a gente testou, funcionou, fizemos alguns ajustes considerando profissionais, executivos, porque, por exemplo, a gente tem 3 pilares, a gente começou com um, que era a formação em base de comunidade de negócios. E também tem aulas, cursos, etc. Aí chegamos no momento de investimento, que o prazo era 2030. Quando chegarmos em 2030, porque tem a ODS da ONU, entender se está crescendo e como está crescendo a empresa, a gente abre um pilar de investimento. Só que algumas empresas estavam caminhando muito bem, a gente está falando aqui da Afro-Saúde, tem rotina, algumas a gente trouxe aqui para o Web Summit e Gramado Summit, agora semana passada, e a gente entendeu que não precisava esperar até 2030. Vamos colocar o primeiro dinheiro antes de passar por outra pessoa. Agora já. Então deu uma adiantada, mas a gente começou só. Como é que a gente consegue formar e conectar essa nova geração de empreendedores sem firulas, e agora é formar, conectar e investir. Então, em 3 anos, a gente teve só esse acréscimo. Você viu que eu pulei a profissão repórter, né? Que foi meio que o que te deu um pouco mais de visibilidade e acesso para umas coisas que você pode Mais ou usar a seu menos, favor sabia? hoje. É legal falar disso. As pessoas não sabiam, muita gente não sabe que eu fiz profissão repórter, e o público é muito diferente. Com certeza. Assim, e tô falando assim, as mães me param, as avós me paravam na época. Mas você acha que o acesso que você teve por causa do professor, depois pela sua competência, capacidade no profissão repórter, ter aquela coisa no currículo te ajudou a chegar em lugares que você não chegava, para poder oportunizar, muito, você acha? Porque eu também não falei tanto do profissão repórter. Entendi. Eu acho que se eu usasse um pouco mais, fui profissão repórter, minha apresentação eu nunca falo do profissão repórter. Se alguém não toca nisso, às vezes eu esqueço. Porque talvez... Eu puxei porque o Lucas falou mais cedo, né? Não, mas eu acho que se eu fosse jornalista, o que eu quero dizer, se eu me formasse numa graduação de jornalismo, isso seria o pilar principal. E não foi o meu caso. Eu entrei na TV, Caco me convidou, foi um outro caminho para chegar ali, e meu lugar era como eu traduzir o que eu fazia nas ruas e nas redes na TV. Entendi. Então eu continuo traduzindo, só que no meu território, Pra não um pouco mais diferente. na Rede Globo. Então talvez seja por isso. Assim, não foi nesse lugar de eu fui jornalista investigativa. Eu gosto do lugar da comunicação, mas a comunicação com educação, com entretenimento, fazer um podcast. Depois eu voltei na Globo para fazer o meu podcast, por exemplo. Caminhos intuitivos. Agora estou em outra emissora, mas assim, muito no lugar do entretenimento com educação. E talvez seja por isso que às vezes não vem tão forte a profissão repórter. E essa pegada de Inventivos, então, que você falou que começou a investir. A ideia de vocês era focar isso no futuro. Que hora que você percebeu que hora que a Monique deixou de ser a Monique Evelyn da Inventivos e virou a Monique Evelyn investidora? Você teve uma passagem, assim, ou você sentiu que teve um momento? Porque a gente vai começando com valores menores, né, gente? Obviamente. E muito nesse lugar, né? Lucas trouxe esse ponto de como é que a gente coloca atenção nas pessoas e nos negócios. De certa forma, isso é investimento intelectual. Ou então, as pessoas têm que entender quanto custa passar a mão no celular e ligar para um CEO da maior empresa hoje do Brasil no valor da bolsa. Menino, quero falar com fulano, tá bom, eu vou ligar para a pessoa. Eu comecei a entender, eu só não estou colocando dinheiro ainda.
E eu comecei a fazer conta, junto com o Lucas também, que ele também investe comigo, como não prejudicar nosso patrimônio que estamos construindo agora. Eu não tenho nem 30 anos ainda. Então eu tive que fazer umas continhas básicas e falei, olha, a gente consegue começar com 50 mil reais, por exemplo. Aí depois 100 mil. Aí foi aumentando, eu falei, olha, eu acho que agora a gente consegue brincar um pouco mais e dá para verbalizar. Porque a gente começou a investir no silêncio. Por quê? Somos 2 empresários, investidores negros. A gente quer continuar potencializando a comunidade subrepresentada. Mas se a gente falasse logo de cara, a demanda seria muito maior, porque as pessoas não conseguiam separar investimento de doação. Claro. Então a gente falou assim, olha, vamos investir na Prosaúde, vamos na Purple Metrics, vamos devagar, sem falar. Agora, quando chegar o momento, a gente fala. Só que o momento foi o Shark Tank, né? Não deu tempo de segurar muito. Foi de pace. E ali a gente falou, a gente tinha lançado em janeiro de 2023 o Inventivos Angels. Aí foi silêncio também, assim, conversando com as pessoas. Deixou Era uma rede de anjos que estava perto de vocês. Exato. Em silêncio, deixamos no ar, ou no site lá, mas a gente não divulgou nem o link. Então, quando apareceu uma startup, a gente mandava assim, ó, se inscreve Vocês acham disso aqui? dá uma olhada. Aí a gente avaliava e investia. Isso foi em 2022? 2023 já? 23, Janeiro de né? 2023. Agora, então. A gente tinha acabado de chegar de viagem, já tinha formatado tudo, já tinha os outros investidores. E em março, eu recebi o convite do Shark. Então tem uma fofoquinha aqui que o Shark Tank é a Monique Evelyn, mas o conta conjunta veio do Lucas também, esse dinheiro aí, Não, dos dois. a Inventivos é a gente. Fiquei preocupado com isso. E o Shark sou eu mesmo. Porque fiquei imaginando você vale- e o Lucas lá, ai meu Deus, não topa esse não. Esse não, Monique. Mas tem que ser. Tem uma coisa que o Lucas vai comigo, meu time vai comigo, e infelizmente essa é a parte. Duas partes ruins, assim. Que a gente não sabe que são as empresas. É sempre na hora. Chega na hora e você assiste uma hora. E não tem como ter auxílio de ninguém, gente. É Claro, você com tem você. que decidir ali. E do lado dos caras estão com você, Tanto né? faz, assim. E automaticamente, Lucas, o Mário, o Gabriel, enfim, a pessoa do time, assim que eu digo sim e tudo mais, fecha ali, já recebe o QR Code do meu time. Para os próximos passos, diligência, tudo mais. Todo o processo. Mas é muito rápido, assim. Então, até o time, assim. Talvez seja o meu perfil, talvez seja geração, não sei. Mas a gente conseguiu fechar todos, assim, em 6 meses. Vamos para frente, por isso que a gente trouxe também. Cheque. E alguns chegam muito pelo Inventivos Angels, assim. Legal. E a gente consegue separar. Então vocês mandam pra lá. Exato. O cara parece, ó, que tem o Shark Tank, a plataforma legal, você podia tentar lá ver o que você acha. Exato. Direciona pra lá. Então, tem coisas diferentes, assim. Não é porque eu disse não pra você que eu não vou ouvir depois. Isso aqui existe. Você pode aplicar depois comigo. E já aconteceu. Então, estamos caminhando bem. Dá pra fazer um 360 Legal. tranquilo. E quando você muda dessa posição de empreendedor para investidor, é interessante mesmo porque, bom, quem é investidor, existem 2 perfis de investidor, né? Eu sou um deles, eu gosto mais de investir o meu dinheiro e eu tomo as decisões. Sim. Eu não sim. gosto de pegar dinheiro dos outros para colocar numa coisa que eu não sei se vai virar e tem um conflito de interesse meio complicado. Quando você cria um fundo de investimento, você pega dinheiro dos outros, pega uma comissão sobre isso e tenta investir o dinheiro dos outros. O que é o grande problema disso? É que você tem que dar um retorno muito grande para poder esse dinheiro virar. E a exigência para o empreendedor Isso aí. também, gente. Então, aquela camada de empreendedores, de projetos que são legais, que vão gerar impacto. Você comentou, a gente quer fazer lá em Nordeste Amaralina primeiro, fazer em Salvador primeiro. Primeiro muda o bairro para poder mudar o mundo depois. Então, essa visão de mudar em pequena escala é importante, eu acho. E o investidor de um fundo de investimento jamais vai achar graça num projeto desse. Sim. Então, eu acho legal essa postura de vocês com a Inventivos, porque dá oportunidade pro cara que vai retornar 3, 4 vezes aquele negócio, e não 50 ou 100 vezes como o investidor espera, ter acesso a um capital para poder sair do zero e chegar em algum lugar, ou Isso sair do lugar que ele movimenta tá. também a economia desse país, Eu né, acho gente? importante. Os dados estão aí mostrando pequenas e médias empresas, movimentando o PIB, movimentando Grande tudo. maioria empregada por Exato. esses caras. CLT, Isso inclusive, aí. e a gente ignora, porque tudo tem que ser o próximo unicórnio, né? Você fica lá olhando o episódio, Lucas? A gente fica lá olhando, velho. Fica lá Identificar. olhando. A telinha, fica- assim, né? Fica uma tela. a gente não pode ver do do estúdio. né? Mas aí tem uma outra sala que a gente fica vendo a tela, que aí a ideia é primeiro ver como é que tá indo a situação e aí já tomar alguma ação já logo depois, né? Então, caso a Monique invista, a gente já entrar em contato, já pegar informações, começar a dirigir. Tá trabalhando ali, então. Já Tá trabalhando. É tempo real, gente. Ali. E quando você recebeu a notícia, o convite, vocês estavam juntos?
Sim. Eu lembro que tem uma história, você gosta de data, né? Tem uma história, dia 16 de março, você estava voltando indo de Austin para Los Angeles, estava saindo do Southwest? Sim. Indo para os parques de Los Angeles, dar uma passeada em Los Angeles, aí você recebeu, parece que o e-mail e falou, cara, mas eu fiquei curioso, não sei se a gente pode fazer essa fofoca aqui, mas Vamos ver. o Monique falou assim, tem minhas condições para participar. Se vocês toparem essas condições, eu topo. Sim, fiz umas perguntas básicas. Mas você pode falar que perguntas foram essas? Você pode falar, a gente corta depois, tô brincando. Não, mas perguntas básicas. Não, eu sei. Entender, é porque eu achei assim. super legal você comentar que com as minhas condições eu topo. E eu achei achei legal importante. isso, porque qualquer pessoa, talvez no seu lugar, fala assim, Shark Tank, nossa. Gente, tem um mundo aí também. O Shark é é. importante, eu acho incrível. Me conectei com muita gente massa. Foram 60 empreendedores, 60? Por aí. Na última temporada, que eu acompanho. Você gravou Gente, 60 episódios? não, 60 pitches. É. É muita 60 coisa, pitches. muita coisa. Um atrás do outro, 7 por dia, vai à Você madrugada. investiu no Dr. Map, eu lembro. Dr. Map, a MITS, Tem uma que Bem-Estar, tem a Carteira Beguin, Amigo, eu acho que é a B2C, né? Sim, mas olha só, a Beguin foi Conta. foi uma virada. Conta aí. Eu briguei pela Beguin no programa, eles não me aceitaram. Eles foram para Apolinário e Semi-Exato. Aham. Aí, um mês depois, eles começaram a ver o que eu fazia, as conexões, tudo mais, e entraram em contato com o time, perguntando se Monique tinha interesse ainda. Porque viu que realmente o que eles precisavam não era uma fábrica nova, e sim estratégia de produto, marketing e tudo mais. Aí eu falei, gente, eu tô super aberta, porque eu realmente quero vocês Essa é a hora que você ainda. fala assim, ó, gente, eu vou pensar, vou conversar com o Lucas, depois eu Não, converso com mas você. foi ótimo, assim, porque a gente descontinuou um produto que eles apresentaram, a gente criou 2 novos, estamos crescendo bem, novidades vindo aí, mas esse não fechei no programa, fechei um mês depois da gravação, assim. Aí foi ao ar, como eu não fechei, etc., mas pós, eu que fechei, eu que segui. Carteira Amigo, que é logística de favela, aqui do Rio, tá no Rio, São Paulo. Conheço. Fechou com grandes empresas agora, estamos aqui também. Ai, meu Deus, eu esqueci Você lembra de mais tudo não, gente. mas é que essas que eu lembro de cabeça. Mas repare, o perfil também é Isso de aí. startups. Porque a minha tese é essa. E quando não é necessariamente startup, a gente fica visualizando se tem como encaixar alguma coisa de tecnologia no processo e por aí vai, que é o caso da Beguin. Né? A gente está falando de insumos para drinks. Não vai ter fila, não vai ter isso. Então, como é que funciona? Os bares estão enlouquecidos com um produto novo que a gente vai lançar agora. Então, tudo isso tem que ser pensado em 1 hora, né? Pensa nisso. Fazer uma proposta em 1 hora para depois ver o restante nos bastidores, diligência, etc. Mas foram 2 milhões no total. Esse ano tô brigando assim, gente, se inscreva. Startups, se inscrevam. Dá o recado. Por favor, startups, empresas de base tecnológica desse país, façam a inscrição. Porque são muitas empresas. Não vai ser tudo, claro, startup, porque eu que sou startup, os outros sharks não necessariamente, tá tudo bem também. Mas eu sinto que esse ano vão vir coisas diferentes. Então vou pedir pra vocês dois fazerem um pitch da Inventivos. O que o cara que manda pra Inventivos, a mulher que manda pra Inventivos, manda o quê? O que é o tipo de projeto que vocês esperam lá? Como é que ela se cadastra? Faz um pitch aí, Lu. Falar, para fazer parte da Inventivos, só acessar, mas se a gente falar do Inventivos Angels, a gente quer pelo menos a empresa que já esteja ali em operação, apesar de que essa aceleração que a gente está fazendo agora, a gente está pegando pré-operação, né? Então tem um produto que está em operação, que pelo menos 80% do cap table estejam com sócios ainda. Não quer Controle da empresa, espaço para novos investidores. Exatamente. E pelo menos 30% do C-level ali, ou dos fundadores, sejam de grupos subrepresentados. São mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTQIA+. Nordestinas. E aí, qual que é a nossa vocação, né, enquanto Inventivos? A gente funciona muito bem e consegue atingir muito bem um público B2B, pequena empresa, mid-market ali. Então, quando a gente consegue se conectar com essas empresas, que é o que a gente tem feito e tem acelerado bastante, e essas empresas estão vendendo para outras empresas ali, a gente consegue fazer essas empresas evoluírem ali. E aí sempre com foco em tecnologia, a gente acaba investindo muito em size, muito em marketplace, então são os principais pilares que a gente atinge hoje, que a gente está focando dentro do Angel. Muito legal. Tem algum caso que vocês queiram puxar da Inventivos, que vocês gostam de citar como um resultado que vocês ficarem orgulhosos de... Não precisa citar nome ou... Não, mas tem um recente que eu acho que vale falar, que é a rotina, que foram 5 meses até chegar na rodada de investimento, assim. Elas são de São Paulo, a Maiara e a Carol, e tem o Jorge também. Entraram na Inventivos, vou estudar aqui um pouquinho, quero entender, formatou a ideia. Aí a gente sempre acompanha, sempre tô ali olhando, né? Aí elas mandam mensagem no privado, ajusta isso, ajusta aquilo. No 4º mês a gente fez um sprint, assim, de 3 dias, que ela tava vou falar o que é a rotina, né?
plataforma de gestão de tarefa de dia a dia, burocrática, dispensa financeiro, documentos, Para agendamento. empresa. Para psicólogos. Entendi. Porque a gente não aprende isso na faculdade. Os profissionais liberais aprendem a parte teórica, técnica, na vida real, como é que abre a clínica. Agenda. Nada, não faz nada Gerir disso. dinheiro, contabilidade. Essa é a dor imposto. de cabeça. Então elas fizeram tudo isso na plataforma SaaS, assinatura, e vai embora. Só que eu falei, mais psicólogos, por que só psicólogos? O mercado é muito pequeno. Se a gente for ver os profissionais de saúde, já aumenta o mercado. Vamos visualizar melhor. Fizemos o sprint, convidamos 3 investidores para ouvir o final. E eu já estava ali, eu e o Lucas, será? A gente vai entrar, né? Vai. Vamos ver o que elas vão pedir. E elas pediram na rodada 400 mil por 15%. E a gente fez a proposta lá, o Mini Shark. Mas foi no Shark Tank isso? Não, foi na Inventivos. na Inventivos Angels. E a Aquela gente negociação fechou do Shark com Tank é elas. complicada, né? Não, eu sei, gente. Mas é literalmente isso que eu estou compartilhando aqui, e a tese e o pitch que o Lucas fez do Angels, que eu realmente levo pra vida. Entendi. Eu posso estar no Shark, posso estar aqui no evento, todo lugar. É isso que eu Mesmo acredito. jeito. Independente. Por isso que a gente falou, né, dos 80% da ação na mão dos empreendedores. Porque, gente, é importante isso pra gente quando a gente pensa em startups. Mas aí, quando eu te cortei, aí elas pediram 400 mil, Por vocês 15%. negociaram. Aí a gente entendeu, só que tinha uma pessoa também interessada que elas fizeram um pitch. Aí ficou nessa, vai entrar, não vai entrar? Entramos, eu e mais essa pessoa, e agora elas estão aqui apresentando, fizeram um pitch lá em Gramado, de gente querendo. A Dr. Map foi no Shark, mas elas fazem parte da Inventivos hoje. Receberam 2 propostas de segunda rodada de investimento e um M&A. E a gente não tem nenhum ano juntas. Então, assim, em 5 meses saiu da ideia para uma rodada de investimento. E a Dr. Map no Shark estava com 9 mil e pouquinho usuários, não olhava tanto para o B2B, que a gente falou aqui, né? Nossa vocação é o B2B. Então sai de 9 mil e poucos usuários para mais de 120 mil em 6 meses, quando a gente faz o investimento, e cresceu 400% no B2B, que a gente consegue fazer isso. Então por isso que a gente gosta de direcionar para aquilo que a gente sabe fazer. Porque senão vai ter frustração no meio, né? Tipo, eu queria que o Monique me ajudasse nisso. Tipo, não posso ajudar. Mas o Lucas sabe de tecnologia, mas ele não vai poder te ajudar. Então, esses 2 cases, assim, que foram recentes, não tem nenhum ano com a gente, mas temos orgulho, são mulheres empreendendo em tecnologia, faturando e trazendo retorno para a sociedade também, sabe? É legal que vocês falaram, resumindo, se a gente puder resumir, que nós temos que parar o episódio alguma hora, eu tô adorando perguntar essas coisas pra você, sempre quis perguntar essas coisas, agora que eu conseguindo. Vocês começaram a investir com pequenas quantias em projetos que vocês acreditavam muito. Sim. E vocês transformaram essa capacidade de juntar outros angels, outros investidores, para poder amplificar esse poder de investimento, e vocês continuam focando em gente que precisa do capital, que não vai ser vista por investidores Prioritariamente, assim. prioritariamente. Um dos objetivos nossos, né, enquanto Inventivos Angels, é a gente se conectar e ser um deal flow para os grandes fundos de investimento, né? Então a gente tem desde conversas com o Canary, com o Cubo, com outros fundos maiores. Waira, hoje, Waira. principalmente a Waira, que a gente está muito mais próximo agora, que é o da Vivo. Então pensa que a Waira, o cheque, a gente faz o primeiro cheque, já tem 1 milhão, como Inventivos, passa para um cheque maior, e quando vai para Vivo, gente, tá falando em dólar, as coisas mudam um pouco, né? Ou então, direção que eu falei tanto de saúde aqui no início, estamos como consultores da Green Rock, que é só de saúde. Então, a gente consegue, apesar de a Inventivo ser mais agnóstico, a gente consegue direcionar quando chega pra gente. Perfeito. Porque o que acontece, né? Se for perguntar para qualquer fundo de investimento, a gente tem até esses dados, né? Eles vão te falar que provavelmente é o melhor jeito que eles vão querer o contato é o warm intro, né? Enfim, chegar alguém que já é investido ou que já faz parte da rede, Claro. ir lá e fazer essa apresentação. E quando isso acontece, você acaba tirando a possibilidade de uma startup da periferia de Salvador de acessar um capital que vai estar lá na Faria Lima, por exemplo, né? Porque essa pessoa não tem acesso, não consegue chegar lá, não estudou nos mesmos colégios. Então, a gente faz esse papel de ponte também, né? Então, como o Monique falou, a gente está como conselheiro de fundos, a gente conhece fundos, a gente tem algumas reuniões periódicas para apresentar startups para alguns fundos especificamente. E aí, quando a gente consegue fazer essa ponte, a gente consegue fazer essa conexão. E você pega, né, até os valores de retorno de investimento de startups fundadas de pessoas negras, fundadas de mulheres, fundadas por periferia, você consegue ter um retorno de capital muito maior, porque no final das contas as pessoas não têm tanto acesso, então elas cuidam muito mais do dinheiro, elas veem esse dinheiro como delas, elas não estão querendo pegar o dinheiro para queimar, para testar uma tese, elas estão de fato ali apostando a vida delas naquele negócio, então elas são muito mais diligentes com aquele dinheiro que elas têm ali, né, o hustle, né, o PCD, né.
É o pobre, smart, PSD, né? Pobre, smart e deep desire to get rich, né? Então, são essas pessoas que estão ali, de fato, sabem que é a última ficha, talvez a única ficha que elas vão ter, e elas colocam todas as suas energias ali, né? Então, Que é o caso, inclusive, da rotina da Dr. Map. Vieram de periferia, a realidade não é a realidade que a gente costuma ver em grandes eventos como esse. E você vê que elas estão crescendo bem por conta disso. Só tenham essa chance. Elas fingem que não vão ter mais rodadas de investimento na vida e fazem de tudo com esse dinheiro que a gente investiu. Então, e o dinheiro é relativamente o mesmo, né? Porque a Dr. Map foi 420 mil. Então, elas conseguem entregar. Conseguem. Bom, pegando então 2030 era a meta de vocês, virou 2023, 7 anos antes. O que tem para 2030 agora? A gente pode aumentar não só o portfólio, mas o investimento. Pensa que a gente começou com 50 mil. A gente já ultrapassou 1 milhão, às vezes, em uma única empresa. Então, acho que temos conexões interessantes. Porque a gente fez nosso primeiro investimento nos Estados Unidos ano passado, que é de AI, enfim, junto com o Baron Davis, que é da NBA. Então, temos umas conexões interessantes fora do Brasil, para trazer para o Brasil, que tem muita gente olhando. O que é que eu faço? Latinoamérica não é só Colômbia e México, gente. Então, temos essa ponte e convencimento para fazer também. Então, eu acredito que 2030, a Inventivas que começou em Salvador, Brasil. São da primeira capital brasileira. E a gente voltou para Salvador falando isso, que a gente vai recomeçar o Brasil na Bahia. E agora a gente entendeu que o mundo vai recomeçar na Bahia. Você viu que o IBGE colocou agora o Brasil no centro do mapa, só tem um mapa com o Brasil no meio. Então, e ontem. se olhar, o Salvador está bem no Bzinho. Entendeu? O negócio da visão, não é só a visão, eu acordei, eu acho que é isso, não é sobre isso, é como construir isso. Como é que a gente cria essa realidade? A gente está criando, e muito obrigado, IBGE, por ter feito isso, para confirmar o que a gente sempre falou. Você tem vários movimentos, né? Você tem a Viola Davis, ela foi para Salvador para avisar que estava criando uma empresa em Salvador. Você tem um livro muito bom, ela solta é um livro muito bom. Ela foi para Salvador para avisar que estava criando, né? A Ângela também. A Ângela Bacê, a própria Beyoncé, quando foi, ela falou também do projeto que ela tem junto com a CUFA lá em Salvador. Então você tem várias grandes empresas que estão ali fazendo essa migração, indo para Salvador, enxergando Salvador como uma possibilidade ali também, né, de tecnologia, de capital intelectual, como eu falei, né, para que não precise novamente a gente ter que ir para São Paulo, a gente ter que se mudar, a gente quer desenvolver capital intelectual e infraestrutura também, uma coisa muito importante, né. Porque se você só tiver o capital intelectual e não tiver infraestrutura, essas pessoas vão acabar migrando para onde o acesso é mais fácil. Então, desenvolver a infraestrutura do local. Vocês já estão dando certo, a questão é dar mais certo agora. Então, ampliar o impacto. Isso aí, muito bom. Bom, para a gente terminar então, vocês têm algum documento, algum livro, ou conteúdo, podcast, qualquer coisa, algum conselho que vocês queiram dar para quem está escutando vocês, para os empreendedores que estavam no lugar que vocês estavam 10 anos atrás? Sim, você falou de Viola, eu vou citá-la. Porque tem uma questão, eu fujo um pouco de livros e conteúdos exclusivamente de negócios. Eu tenho que lembrar todo dia, porque eu faço o que eu faço. E o livro dela, Em Busca de Mim, fala exatamente disso. A Stacey Abrams, que é uma senadora, enfim, mas ela fala da jornada da carreira dela. A decisão era empreendedorismo, não era, porque a política, porque outra coisa, porque o ativismo. E a gente passa por isso todos os dias, né? De tomar decisões difíceis. E em breve, Diário de uma Investidora Negra, que é um podcast meu. Fosse um livro que você ia soltar. Mas um podcast vira livro. Legal, isso aí. Então é isso. Como é que é o nome? Diário de uma Investidora Negra? Diário de Vai sair? Já saiu? Em breve. Então tá bom. E você, Lucas? Vou dar. Não vale design patterns, aquelas coisas. Por muito tempo a gente brincava que a Bíblia que a gente lia era o Yuval Harari, né? Os Sapiens ali. Eu reli umas 4 vezes. E recentemente eu li um livro que impactou igualmente, que é Outlive, do Pierre Attia, que é Outlive, a ciência e a arte de viver mais e melhor. É muito bom esse livro. Ele é um cara, ele é médico de Stanford e tal, e aí ele faz vários conteúdos sobre longevidade, né? Ele faz a série de pesquisas sobre longevidade, ele fala sobre longevidade do ponto de vista de nutrição, saúde mental, exercício, vários tipos de exercícios de força, resistência, medicamentos e hormônios. Então, é um livro que eu achei incrível, assim, sobre longevidade. Eu li recentemente, estou relendo ele, gostei muito. Eu estou falando ele porque ele gerou o mesmo impacto quando eu li o Sapiens da primeira vez, assim.
Legal. E o segundo, a gente está indicando, você falou um pouquinho sobre o futuro, 2030. Uma das coisas que a gente quer fazer na Inventivos é, querendo ou não, do ponto de vista de educação, você tem forma de você conseguir escalar aquilo que você faz, né? Ou você consegue fazer o conteúdo que vai de um para muitos, quando você quer nichar mais, quando a gente está fazendo uma aceleração, você vai de poucos para poucos ali, né? E a gente quer aumentar um pouco a ativação que a gente tem dos empreendedores, o impacto que a gente tem utilizando a inteligência artificial, que é quando o ChatGPT sair, outras ferramentas, Anthropic, que é o que a gente consegue fazer. E a gente lançou nossa primeira ferramenta de inteligência artificial da Inventivos, que é um diagnóstico de maturidade de negócios. Então, se vocês quiserem, quem quiser acessar lá, acesse inventivos.co/diagnóstico, ou se acessar o inventivos.co, também já vai ter lá em cima um link para acessar esse diagnóstico. Você responde algumas perguntas, escreve algumas coisas, e utilizando um pouco da metodologia que a gente tem dentro da Inventivos e um pouco de inteligência artificial, a gente já faz um diagnóstico do seu negócio, de qual ponto você está, quais são os indicadores que você tem de bom e de ruim, e quais são, principalmente, né, os pontos de melhoria e os planos que você tem para alcançar a próxima etapa. Então, inventivos.co/diagnóstico, vai conseguir acessar esse material. Muito bom. Galera, muito obrigado mesmo pelo Obrigada. tempo, vocês estarem juntos. Foi legal ter com vocês juntos. Mostrar que a Monique é mais do que só o Shark Tank. Pois é, E que o Lucas é mais do que só o marido e sócio da Monique, né? exatamente. Então, obrigado demais por vocês terem vindo e a gente fala mais na próxima. Ai, obrigada. Pessoal, esse foi mais um episódio, então, do A Jornada do Sebrae Startups. Fique esperto aí na sua plataforma de áudio favorita para ouvir o próximo episódio e siga o Sebrae Startups nas redes sociais.